Bola na Relva. Bola na Relva, o seu espaço de análise desportivo de 15 a 15 dias, aqui no Benguela 7, Angola. Bola na Relva. Bola na Relva. Bola na Relva. Saudações caríssimos internautas do portal Benguela 7, a notícia aqui em tempo real. Regressamos com mais uma edição do programa Bola na Relva. Para hoje trazemos os seguintes temas: Campeonato Nacional de Juvenis, que decorre na província de Benguela, assunto incontornável, Afrobasket, Seleção Nacional de Fronta, Cabo Verde, para a época do nosso futebol, Interclube escala a cidade de Benguela, Petro de Luanda regressa de Lisboa depois de um estágio pré-competitivo, o Ilhéte Sport Clube de Benguela viaja para Portugal, numa altura em que Zé Camaral é apresentado na Federação Galera de Futebol para ocupar o cargo de diretor técnico. Como sempre, contamos com o nosso comentador Fabrício Penha. Eu sou o Fernando Ju. Fabrício Penha, saudações de regresso com mais uma edição do Bola na Relva. Exato, de fato, Fernando Ju. Uma saudação extensiva aos seguidores do Benguela 7. Já estamos, obviamente, para poder falar, comentar, argumentar sobre o desporto no geral. Ok, vamos começar com o handball, Campeonato Nacional de Juvenis, que decorre na província de Benguela. O Clube Nacional de Benguela está na final. É um campeonato marcado com situações que vivemos no Campeonato Nacional de Juvenis. O que se passa com o dirigismo a nível da província de Benguela? Perdão, eu acredito que falta um maior comprometimento por parte das pessoas, pelo comprometimento por parte de quem tem a tutela de criar condições para que se pratique, para que se receba esta competição que na província de Benguela tem sido recorrente. Então é importante que nós possamos nos rever. Quando digo nós, falo as pessoas envolvidas na situação, e nós, como é óbvio, comunicação social, devemos apelar que os nossos gestores e governantes tenham maior atenção no desporto. E o desporto, como faz parte de uma boa governação, situações, as meninas estão a jogar no campo onde não tem iluminação suficiente, os balneários não jogam água, são situações que não abonam nada, sobretudo esta modalidade. Nós devemos ter em conta que é campeonato de juvenis e júnior. Primeiro foi de júnior e feminino, estamos a ter agora de juvenis. Sobretudo as mulheres são mais propensas em adquirir infecção, então devemos rever essa situação. Ok, agora vamos ao Afrobasket. Alusivo aos 50 anos da independência, a nossa seleção fez uma primeira fase repreensiva, 3 jogos, 3 vitórias, vem a meia final, vamos defrontar nossos irmãos de Cabo Verde. Dos 3 jogos que já viu da nossa seleção, abre perspectivas para a conquista ou a reconquista do título que nos foge há um bom tempo. Exato, falamos justo, e a nossa, o que se pretende é que haja uma união de facto. Quando digo uma união de facto, estou a referir um novo casamento entre os aficionados da modalidade neste contexto do basquetebol e a seleção nacional. Se não vejamos, há muito que esse título nos foge. Então, como é desejo de todos os angolanos, na celebração dos 50 anos da nossa independência, ter o troféu de volta. E jogando em casa, resta-nos conquistar esse almejado título. Os jogadores de fato da seleção nacional estão compenetrados para que este troféu fique cá em Angola. E nós, logicamente, o sexto jogador, se fosse no futebol diria o 12º jogador, já no basquete é o sexto jogador. Nesse contexto, os adeptos e fanáticos da modalidade estamos a torcer com que a seleção possa vencer esse troféu. Não será fácil, porque temos seleções extremamente difíceis, né? Teremos agora Cabo Verde, nosso irmão, exato, mas eu acredito que a seleção poderá passar na seleção de Cabo Verdeana, mas não nos podemos esquecer que Cabo Verde tem um treinador conhecedor do basquetebol angolano, falo do Manuel Trovoada. Eu acredito que a seleção, como é óbvio, com o apoio de todos nós, poderá vencer a seleção de Cabo Verde. Mas também, se não vencer, devemos meter em mente que as outras seleções estão a trabalhar para poder também ter a hegemonia do basquetebol. Prova disso é que há muito que o título nos foge. Vamos ao Rei Futebol, Chane tripartito. Pedro Gonçalves, em conferência de imprensa, assumiu o fracasso do desempenho da nossa seleção
e diz que depois do Mundial vai abandonar o combinado nacional. Os expertos da matéria defendem que Pedro Gonçalves, na Taça COSAFA, poderia levar a seleção de jogadores que atuam no nosso girabola para ser um handicap para ir para o CHAN, mas Pedro Gonçalves queria conquistar a Taça COSAFA e tivemos os resultados que tivemos no Campeonato das Nações, reservado a jogadores que atuam no respectivo campeonato. Também é este diapasão que a seleção fracassou nesse CHAN tripartido. Exato, nós cá, o jornal Bola na Relva, já tivemos o ensejo do privilégio. Jornal Benguela 7. Exato, desculpa. Exato, já tivemos o ensejo e o privilégio de falar isto no lançamento do CHAN, que não se poderia esperar muito em função da preparação. É sabido que os jogadores que competiram no CHAN, obviamente, devem ser aqueles que atuam no campeonato interno. Nós sabíamos em timão que o nosso campeonato já havia terminado em junho e não havia condições, como é óbvio, de ritmo competitivo, de entrosamento, em função também da preparação que a seleção teve e também em função da fragilidade do nosso campeonato. Se não vejamos, tivemos o último jogo diante do Congo Democrático, provou-se mais do que evidente que o Congo Democrático é extremamente organizado, tanto em termos de seleção como em termos de campeonato interno, né? Tanto é que as equipas de Benguela já N vezes já foram eliminadas com as equipas do Congo e voltou a se notar por parte da seleção. O que o Pedro Gonçalves disse, com todo o respeito que tenho pelo selecionador, tem feito muito trabalho, mas obviamente um fracasso total. Aquilo que ele disse, a seleção chutou mais, a seleção correu mais, isso não justifica. O resultado de cada competição são jogos e o resultado de cada competição, em função do palmarés que a seleção da Angola já atingiu, seria, como é óbvio, chegar às finais ou que está mesmo ganhar. E, em suma, é um autêntico fracasso. Muito se questionou as opções de Pedro Gonçalves ao longo das partidas. Caso de Gogorô, jogador do Cabo Escorpo, teve nos jogos que foi chamado, teve bom desempenho, a presença de Caporal no 11 inicial. Será que Pedro Gonçalves já está a dar sinal de fim de ciclo na nossa seleção? Não diria isso, mas aquilo que eu posso afirmar aqui no Benguela 7 é que faltou maior comprometimento, faltou ritmo competitivo aos jogadores, faltou entrosamento e faltou aquilo que é muito importante no nosso futebol. No futebol no campo geral, a tal chamada de concentração. Parecia que os jogadores só estavam juntos há uma semana. Foi, do meu ponto de vista, a maior fragilidade e também o tempo de trabalho que o Pedro Gonçalves teve com os jogadores selecionados. Né? Eu ainda acredito que o professor Pedro Gonçalves, se tivesse maior disponibilidade de acompanhar o gira-bola na sua totalidade, pese embora tal fragilidade que nós temos, seguramente ele teria maior opção em todos os setores. Alguns jogadores já são conhecido pelo técnico Pedro Gonçalves, os outros nem por isso, mas isso deriva-se da pouca produtividade, da tal chamada inverdade esportiva que o nosso girabola tem. Eu tenho dito assim, se nós tivéssemos um girabola extremamente competitivo, jogadores que de facto entram no campo para fazer golos, entram no campo para defender a honra do seu clube, seguramente o Pedro Gonçalves teria maior opção e teria obviamente jogadores para poder contrapor as outras seleções. Agora mudamos de página, vamos à pré-época do nosso futebol. Muitas equipes vão escalando a cidade de Benguela. É o caso do Interclube, que já se encontra na cidade das Acacias Rubras. O Sagrada chega no sábado. Bravos do Maqui também tem lugar reservado na cidade de Benguela. Já temos por cá o Redonda do Bengo. Académica do Lubito abriu as oficinas recentemente, no 1º de agosto. Está a estagiar na capital do país. O Cabo Escorpo está na cidade da Huila. Fabrício Penha, o Petro de Luanda, fez estágio na Pátria Lusa. 6 jogos, 6 vitórias. Artiga está a colocar o Petro a jogar a Barcelona depois do que vimos na pré-época. Jogos treino é extremamente diferente dos jogos adueiros. E é sabido que o futebol africano, em particular o futebol angolano, é um futebol de muito contato e os jogos para as equipas que o Petro de Luanda teve, sobretudo em Portugal, veio dar outra consistência, outra maturidade, mas devemos nos lembrar que são jogos extremamente diferentes. Há jogos amistosos e há jogos a contar para o campeonato e para as competições africanas. Mas eu acredito que o Petro de Luanda, com o plantel que tem, e pelo nome que tem, e pelo investimento que o Pedro de Luanda tem, seguramente poderá fazer um bom figurino, como diz mesmo,
a música do Dionísio Rocha, né? Na hora da verdade ninguém segura o Petro, porque o Petro claro que fará um bom figurino, mas a ver vamos se esse técnico se encaixa no perfil e no idioma da equipa tricolor. Mas eu ainda acredito que o Petro de Luanda, com os números que trouxe da pré-época, poderá galvanizar e o Petro de Luanda poderá ter boas prestações tanto para o Girabola, tanto para a Taça da Angola e tanto para as competições africanas. O 1º de agosto prepara-se de forma silenciosa. Será que teremos este ano o 1º de agosto na luta pelo título? O 1º de agosto é sempre o 1º de agosto, né? O 1º de agosto, já o disse N vezes, é a equipa mais antiga do nosso Girabola. Participou do Pelo Girabola em 79, até hoje continua. Pelo sinal, é a única equipa totalista que ainda não deixou de divisão, desde que entrou até agora mantém-se. Hoje já não tem os dinheiro que tinha no passado, mas eu acredito que o 1º de agosto tudo poderá fazer para honrar o idioma dos caragós. Mas eu acredito que o 1º de agosto, mesmo no silêncio, com poucos recursos financeiros, com poucos jogadores contratados, vai olhar na sua canteira, porque o 1º de agosto, obviamente, aposta muito nos jogadores que terem formação. É na formação onde passou bons treinadores, é na formação do 1º de agosto, tem se feito nos últimos 4, 5, 6 anos. Eu acredito que os jogadores já têm alguma maturidade em função do Girabola que tiveram na época passada. E sendo assim, vamos dar 70, 80% para essa garotada do 1º de agosto, com uma outra experiência do capitão Bobô, do Guerreiro Nebulu, que cogita-se também a sua saída, mas eu acredito que 1º de agosto poderá contrapor o favoritismo do Petro de Luanda, do Ilhete, sobretudo do Petro de Luanda e do Ilhete, e 1º de agosto poderá também querer vencer o título que já lhe foi já há muito tempo. Caros seguidores, nós estamos a ser apoiados pelo grupo Yeba Yeba Chipito e o Clube Nacional de Bengala. Você que é empreendedor, jovem que tem uma microempresa, traga a sua marca para publicitar aqui no portal Bengala 7, porque a notícia aqui é em tempo real. Bola na Relva. Bola na Relva, o seu espaço de análise desportivo de 15 a 15 dias, aqui no Benguela 7, Angola. Bola na Relva. Bola na Relva. Bola na Relva. Estamos de volta. Fabrício Penha, depois de uma pausa, o assunto do momento. Zé Camaral foi oficializado na Federação Angolana de Futebol para ocupar o lugar de Miller Gomes. Miller Gomes vai assumir as seleções de sub-20 e sub-23. O que dizer desta mini ou polêmica relativamente ao treinador Zé Camaral? Projetou a pré-época no Ilhete, selecionou alguns reforços, envolvido alguns dias, Zé Camaral é apresentado como diretor técnico da Federação Angolana de Futebol. Olha, este é o futebol que nós temos, né? Lembro-me uma palavra sábia do antigo diretor Vítor Giovete Barro, que dizia: o futebol angolano é uma autêntica mentira, né? Eu acho que isto acaba por espelhar aquilo que havia dito o Vítor Giovete Barro há muito tempo, há mais de 15 anos, porque nos últimos anos tem sido recorrente este tipo de prática, sobretudo com treinadores extremamente concentrados, né? Tivemos a situação do professor Cristiano Tramagalo, passou-se agora a situação do professor Guajaquei da Silva, passou N situações e nós fomos atrás pedra nessas pessoas. E hoje estamos diante de uma situação de alguém que, sobretudo, é o presidente da TEFA, é o presidente da TEFA que vela pela defesa, pelos princípios dos treinadores. E é ele que comete, né? Ele que comete. Mas Zé Camaral cometeu, se nos recordamos, na sua apresentação, Zé Camaral assinou um contrato de uma época e uma de opção. Mas aí está, quem fez a contratação dos jogadores para atacar a Liga dos Clubes foi o professor Zé Camaral. Faltando poucos dias para o Ilhete ir para Portugal fazer a pré-época, é sabido que o professor Zé Camaral já tem um bilhete pago para ir para Portugal fazer a pré-época e menos de um dia diz que sai a notícia que já no treinador do Mas não faltou astúcia por parte do Ilhete, uma vez que o mercado é híbrido
Não faltou a astúcia do Ilhéu, porque se não vejamos, no passado, não, para sentenciar alguém não era preciso escrito, basta com dedo. E levamos isto que tem que ser tudo por escrito. E moralmente o professor Zé Camaral, tanto o professor Zé Camaral como a Federação Angolana de Futebol, não tem moral para criticar os treinadores do passado, que haviam cometido o mesmo erro. Não tem moral para criticar o professor Agostinho da Silva, se não vejamos. Mas, Fabrício Penha, a partir do pressuposto que o futebol é negócio, não achas que o Ilhéu tinha que ser mais astuto, voltar a colocar essa questão? No final da época, renovar o contrato do treinador? Segundo o que eu pude me perceber, o Zé Camaral tem contrato com o Ilhéu. Tanto é que o prof. Zé Camaral sabia em timão que já tinha as passagens pagas para ir a Portugal. Foi o professor Zé Camaral que contratou alguns jogadores. Tanto é o professor Zé Camaral que abriu a pré-época. Fernando Ju e seguidores do Benguela 7. Então faltou um bocadinho de coerência para o professor Zé Camaral, sendo líder dos treinadores em Angola. E muitas das vezes isso vai manchar. E a própria federação, sendo o órgão que tutela estas situações, não podia ser a federação diria, persuadir o professor Zé Camaral a ser diretor técnico nacional, quando a gente não sabia que o professor Zé Camaral está afiliado a uma equipa ou tem contrato com uma equipa. Mas o futebol é negócio, Fabrício. Sendo negócio, mas há que se respeitar os princípios. E não poderia ser a própria Federação Angolana de Futebol a cometer esta tremenda barbaridade. Se não vejamos, o Ilhéu tinha tudo para embarcar hoje para Lisboa. Creio que o Ilhéu vai, mas sem o treinador. E isto acaba por mutilar, como é óbvio, o projeto do Ilhéu, sobretudo do seu presidente Wilson Faria. Mas vamos esperar que as coisas funcionem, vamos esperar que o Ilhéu rapidamente consiga um treinador, mas devo já cá adiantar que esta saída do professor Zé Camaral será um sinônimo de um fracasso nas competições africanas para o Ilhéu nos primeiros jogos. Mas já se avança alguns nomes, como Alexandre Santos, que já treinou o Petro de Luanda, Romane Mukwende, que já treinou o Mamelodi, e Florent Ibenge, treinador do Azona da Tanzânia. Mas é muito pouco. São jogadores que conhecem o futebol africano. São treinadores que conhecem o futebol africano, mas diga-se de passagem, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo para que se crie esta conexão. Se não vejamos, o Ilhéu agora tem jogo para a Liga no dia 21. Vai fazer a pré-época, até que o treinador se encaixe, até que conhece os jogadores, seguramente não vai criar entrosamento, automatismo suficiente. Mas pronto, é importante que esse tipo de situações possamos banir de uma vez por toda. Quando o treinador tem contrato com o clube, por mais que apareça outro para dar margem, é importante que se respeite as instituições. E com este tipo de situações, cada vez mais vai aparecer a tal chamada de descredibilidade ao futebol angolano e descredibilidade aos nossos treinadores e aos nossos jogadores. Avança-se nos bastidores que o Ilhéu vai entrar num processo judicial contra o treinador Zé Camaral. Exato. E fazendo fé aquilo que se fala nos bastidores, leva-nos a crer que o professor Zé Camaral tinha mesmo um contrato com o Ilhéu. E a novela não se pode repetir, se nós estivermos muito bem lembrados. Quando o professor Zé Camaral era treinador do Benfica de Luanda, depois foi solicitado para ser treinador da Seleção Nacional, criou uma equipa técnica que dirigiu o Benfica de Luanda, e depois o Benfica de Luanda, mesmo não estando o professor Zé Camaral, o professor Zé Camaral supostamente era o treinador sombra do Benfica de Luanda. Quem acompanha o nosso futebol lembra muito bem desta novela, e o Benfica de Luanda, 2, 3 anos as coisas não correram bem. Coincidentemente, quando o professor Zé Camaral saiu, quem foi para lá é o professor Agostinho Tramagala, e não demorou porque havia orientação vindo do professor Zé Camaral, e as coisas não funcionaram. Eu acho que não deve ser assim. Temos que respeitar as instituições. O presidente Wilson Faria tem feito muito para que o Ilhéu seja grande. Quanto mais nós tivermos equipas grandes, melhor é para a província de Benguela. Então, é importante que os treinadores sejam de facto exemplares. É importante que os árbitros sejam exemplares. É importante que a comunicação social seja exemplar. E é importante, sobretudo, que os jogadores façam o seu papel. Se assim acontecer, seguramente o desporto, o futebol em particular, vai sair a ganhar. Ainda na mesma sequência, Fabrício Penha, Zé Camaral traz Sousa Garcia como seu adjunto. No mesmo dia em que Zé Camaral é oficializado, Sousa Garcia também é oficializado para substituir José Neves na direção de competição da Federação Angolana de Futebol. Zé Camaral sai do Ilhéu, Sousa Garcia vem para o Ilhéu em menos de 2 semanas, sai para a Federação Angolana de Futebol. Aí está. A pessoa em causa, sei que trabalhou no Petro de Luanda. Então já era de facto uma combina, e acaba por estrangular todo o projeto
feito pela direção do Ilhete. Nós devemos ser honestos, sinceros. Estrangula de facto, porque a direção do Ilhete contou para reforçar a equipa técnica. Cogitava-se a vinda do Quito Ribeiro e cogitava-se que teria uma equipa técnica muito forte para dar vazão à Liga dos Clubes, que é o maior objetivo do Ilhete, chegar mais além. Mas isso acaba por ser um golpe extremamente duro para a direção do Ilhete. E com a saída do Sousa Garcia, também poderá sair o Massa. E o Ilhete, neste momento, passa-me a ideia que o presidente Wilson Faria e o seu vice-presidente Vitorino Vicente devem estar com a cabeça quente à procura de treinadores, à procura de um adjunto, a não ser que vá recorrer à cantera. Mas, em suma, eu acho que não foi uma atitude louvável dos visados. Termina mais uma edição do programa Bola na Relva, aqui no portal Benguela 7, a notícia em tempo real. Voltamos daqui a 15 dias. Saudações. Bola na Relva. Bola na Relva. O seu espaço de análise desportivo de 15 a 15 dias, aqui no Benguela 7, Angola. Bola na Relva. Bola na Relva. Bola na Relva.